Olá, bem-vindos ao Avaliação Escolar. Hoje nós vamos falar sobre um autor importante, Domingos Fernandes, é um autor português que muito contribui também, tem livro dele na bibliografia, para a gente pensar a avaliação escolar. Então, hoje eu trago um resumo de um livro, de um pensamento dele, e a gente vai abordar especificamente diferentes concepções de aprendizagem e diferentes concepções de avaliação. Dependendo da concepção de ensino e aprendizagem que se tenha, se pensa a avaliação de maneira muito distinta. O que acontece na escola é que muitas vezes isso não fica muito claro. Mesmo os profissionais que têm alguma concepção de ensino e aprendizagem mais progressista, mais contemporânea, né, que tem o aluno como protagonista, quando chega na hora da avaliação, geralmente as suas práticas não condizem com aquilo que ele, na verdade, até defende como concepção de ensino e de aprendizagem. Então, vamos lá. O Domingos Fernandes, né, ele vai fazendo uma comparação entre os princípios behavioristas e as teorias de aprendizagem. Então, princípios behavioristas, lembrando que lá no início, lembra? Lá no início, pois a psicologia behaviorista marcou muito, não só a história da psicologia, como a história da pedagogia também, porque trouxe pra gente algumas concepções de aprendizagem, né? Então, lembrando que a psicologia behaviorista, behavior vem de comportamento, então psicologia comportamentalista, que visava ajustes de comportamento, né? Então, isso vai marcando a história da pedagogia e vai marcar, portanto, as concepções de avaliação, como nós vimos lá no início, né, na história da avaliação, uma preocupação de ajuste de comportamento, uma preocupação muito mais clara para ajuste de comportamento do que necessariamente para construção de conhecimento, né? Então, essa é uma discussão que nós temos que ter, tá bom? Então, vamos lá. Princípios behavioristas. Acumulação de pequenos elementos que um dado conhecimento se decompõe, né? Então o conhecimento vai sendo partido, né? Vai sendo decomposto e aí vai ser em função dessa acumulação de pequenos minutos de sabedoria, né? Aquele acúmulo de fragmentos, de pequenas informações que muitas vezes é a formação que eu tive, a formação que você teve, que na verdade não se configura em conhecimento, né? Nós temos informações fragmentadas sobre algumas coisas, mas a gente não tem isso como conhecimento, tá? Na teoria da aprendizagem, a aprendizagem é um processo ativo de construção mental e atribuição de significado. Nossa, Andréia, não entendi nada. Então eu explico. Você pintou Rosa dos Ventos na escola? Você riscou na laranja os meridianos, né, os trópicos? Isso se configura em conhecimento geográfico na sua vida? Quer dizer, quantos de nós pintamos uma rosa dos ventos na escola, né? Aprendemos lá norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste, não sei o quê. E, na verdade, se derem um mapa e uma bússola pra gente, a gente sai de casa, não chega na esquina, né? Com as coordenadas ou seguindo uma bússola, né? Nós somos completamente ignorantes no uso da geografia, né? Então, é um conhecimento fragmentado, quer dizer, é uma informação que nos foi dada, mas que, na verdade, pouco sentido faz, né? Quer dizer, não é um conhecimento significativo, não é um conhecimento que eu possa realmente me tornar um usuário que me ajude a ler o mundo. Porque essa é a função do conhecimento, né? Tudo que nós conhecemos para que isso nos habilite, isso nos forme, isso nos instrumentalize para olhar para o mundo e ler o mundo. Quantos de nós teve aula de química, física, né? E não sabe ler um rótulo, né? A gente lê o rótulo do alimento, a gente não faz a menor ideia do que está escrito ali, né? A gente mistura. Eu já sei de caso de gente que teve problemas domésticos, acidentes domésticos, por misturar materiais de limpeza. Porque um agente químico reagiu com outro agente químico e começou a soltar uma fumaça tóxica, né? Porque a gente não lê bula, né? A gente não lê o que está escrito no rótulo. E mesmo que a gente leia, a gente não entende patavinas do que está escrito ali. Então, não adianta eu ter aula de química, né?
no 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano. Vou ter um monte de aula de química, meu professor vai botar na prova que eu decore elementos da tabela periódica. Nunca decorei, né? Que é uma coisa absolutamente inútil, porque na verdade todo laboratório tem inclusive, né, como decorativo a tabela periódica, todos eles têm uma tabela pendurada na parede, né? Então assim, uma ênfase muito mais na memorização de informações do que na construção de um conhecimento. Essa é a diferença entre os princípios behavioristas de acúmulo de pequenas informações, de pequenos dados, que vão ser cobrados na fórmula, né, de memorização, uma memorização temporária, porque não adianta você sair carregando isso pela vida, você esquece, né? Fórmulas, quantas fórmulas matemáticas, né? E a gente não aplica absolutamente nenhuma na vida, né? Então, assim, é diferente, e eu não estou dizendo que esses conhecimentos não tenham a sua importância. Eu estou dizendo que a forma como esses conceitos são apresentados, né, os procedimentos de ensino que usam, as estratégias de ensino que usamos para trabalhar com esses conceitos, né, não tem utilidade, né, não tem sentido. Né? Então eles acabam sendo insignificantes, eles acabam sendo realmente só material de fazer prova, né? Material de memorização, né? Dessa educação bancária que você deposita e depois saca e a gente continua sem nada, né? Então é diferente de um processo ativo de construção mental com atribuição de significado, né? Aquilo que você realmente produz como conhecimento. Aquilo que, na verdade, tem significado e sentido para você. Então, ele não é um conteúdo de escola, ele é um conteúdo de vida. E é isso que a gente precisa muito discutir, né? Os conteúdos têm que deixar de ser conteúdos de fazer prova, né? Conteúdos só para fazer prova e se tornarem conteúdos da vida, né? Bom, transferência da aprendizagem para contextos semelhantes ao que a aprendizagem aconteceu, né? Porque treinamento, né? No treino, eu só consigo treinar para reproduzir aquilo se você me oferecer mais ou menos as mesmas condições. Então eu vou, realmente, o ser humano também é condicionado, né? Então se eu treino muito alguma coisa, eu repito aquilo, eu vou repetindo aquilo cada vez melhor, mas só dentro daquele contexto. Tá? Aprender coisas novas pode ser facilitado, dificultado ou impedido por concepções de estruturas pré-existentes, né? Então, a forma como eu ensino, eu posso facilitar ou eu posso dificultar o aprendizado de coisas novas, né? Às vezes o sujeito está tão condicionado, né? Ele foi tão treinado para fazer só aquilo, que o aprendizado de uma coisa nova pode ser dificultado, né? Então, depende. Testes devem ser frequentes para garantir o alcance dos objetivos. Então, numa perspectiva behaviorista, aplicada à educação, é necessário ficar sempre aplicando testes para você corrigir os desvios, né? E o próprio teste já é um treino, né? Treino para fazer prova. Numa perspectiva de teorias de aprendizagem, as aprendizagens são processos sociais e que o que se aprende é marcado socio e culturalmente. O que se aprende de verdade, né? Isomorfismo. Teste se confunde com aprendizagem e vice-versa, né? Então, é completamente diferente de uma perspectiva de metacognição, que eu já expliquei várias vezes o que é, né? A nossa capacidade de entender como nós pensamos, saber, eu sei porque sei e eu sei como eu sei, saber explicar o que sabe, né? Muitos de nós, às vezes, usamos conceitos e, na verdade, quando a gente pede assim, tá, mas elabora, conceitua, me explica o que é esse conceito, a gente não sabe, né? Então, metacognição é a capacidade da gente pensar sobre o que a gente pensa, tá? Autocontrole, né? Então, eu não preciso do outro para regular meu comportamento. Eu vou regulando meu comportamento porque eu compreendo isso como uma necessidade. Essa é a verdadeira disciplina,
né? Não é uma oposição. Algumas pessoas tendem a colocar uma oposição quando a gente faz críticas, né, a essa disciplina para a obediência, essa disciplina imposta de fora, essa disciplina rígida, a ausência de disciplina, a bagunça. Eu tenho cara de quem gosta de bagunça, gente. Quem deixa aluno fazer bagunça na minha sala? Não, né? E eles sabem disso. Mas eu não acredito que eu tenha que ficar nessa postura de carcereiro o tempo todo. Não que eu não saiba, né? Mas não é produtivo, porque você vira as costas, né? Aí aquele seu pequeno volta a ser a porcaria que ele é. Ele faz uma zona danada. Ele não tem disciplina. Ele tem medo. É diferente. Ele não tem respeito. Ele tem medo. Então eu preciso construir com essa criança, né? Numa relação. É claro que é numa relação com limites. Óbvio, porque tem que ter limite, né? Mas numa relação em que ele possa cada vez mais ir construindo a sua autodisciplina. Que ele compreenda a necessidade de respeitar o outro, a necessidade de respeitar o espaço, a necessidade de respeitar os tempos e espaços para a produção do conhecimento. Eu preciso que ele desenvolva isso. Se eu estiver o tempo todo assumindo autoritariamente o controle dessa disciplina, eu não estou ensinando a essa criança a ser uma pessoa disciplinada, né? Porque é aquela coisa, quando a gente vira as costas, vocês acham que a gente viveu anos e anos, né, de ditadura, disciplina rígida, forma, cobre, canta hino, não sei o quê. O povo brasileiro é um povo disciplinado? Vocês acham? Nós vivemos 30 anos quase disso, né? E o povo brasileiro não sabe jogar lixo no lixo. O povo brasileiro não atravessa na faixa, não usa passarela, não respeita o espaço do outro, né? Porque não adianta ser essa disciplina que vem de fora, porque eu preciso de uma construção interna dessa disciplina, né? Eu preciso da consciência, eu preciso desenvolver uma consciência cidadã. E aí o sujeito se comporta de uma forma disciplinada, não porque vou pagar a multa, não porque vou ser preso, não, porque eu compreendo a importância disso. Eu compreendo, eu tenho consciência. E a consciência é então o que vai me dar disciplina, certo? Então eu não vou fazer porque tem alguém olhando. Eu não preciso do sorria, você está sendo filmado. É triste uma sociedade que precisa, né, ter uma filmadora escrito sorria, você está sendo filmado. Olha lá, hein? Se comporta. E mesmo assim não se comporta, né? Adultos com 50, né? 50, 40, 60, não se comportam, não sabem se comportar. Não sabem se comportar em público. Não sabem compartilhar o espaço público, não sabem respeitar o direito dos outros. Então, que disciplina foi essa? Porque no meu tempo eu cantava o hino, mas não respeita o outro, não respeita seu vizinho, né? Não tem cidadania. Então, não adianta saber cantar o hino e não respeitar o outro. Mas não que não é importante aprender o hino, tá, gente? Eu acho que na escola a gente tem que ensinar o hino, sim, porque só na escola que se canta hino. Ninguém bota o hino em casa e fica cantando o hino. Então, acho que faz parte também, aprender o hino. Mas não só. Não é isso que me dá disciplina, né? Para além disso, eu preciso construir cidadania. E aí, isso vai me dando uma disciplina, tá certo? Autorregulação, né? Competências indispensáveis para o pensamento, porque também não se produz conhecimento sem disciplina, né? Eu preciso de disciplina para construir conhecimento, porque ler exige disciplina, exige atenção, ficar sentado horas e horas, ninguém escreve uma tese sem disciplina, né? Então a disciplina é fundamental, mas essa disciplina é construída com base no significado, né? Na importância, na consciência. Certo? Então, o isomorfismo é essa confusão que existe muitas vezes, aonde o resultado de um teste se confunde com aprendizagem, né? E a gente já conversou sobre isso, que não é assim.
Não necessariamente aquilo que o sujeito expressa no teste é resultado de um conhecimento, nem quando erra, nem quando acerta, né? Já falamos aqui quantas e quantas lacunas corretamente foram preenchidas, quantas e quantas provas que nós tiramos 8, 9, 10 e aquilo não se configurou como conhecimento para a nossa vida. Ficou lá, congelado, né? O professor depositou, sacou no teste, eu devolvi para ele do jeitinho que ele tinha depositado, eu devolvi e segui em frente, com muito pouco ou quase nada, né? Então a gente não pode ter essa concepção isomórfica, né, do conhecimento, né? A gente não pode confundir, né? O instrumento de coleta de dados, ele te dá alguns dados. Alguns dados. Ele não te dá todos os dados. A matemática não mente jamais, mas também não diz toda a verdade, lembra? Pois é. Bom, motivação externa baseada em estímulos. Reforço positivo de pequenos passos. E é isso, né? É a história do prêmio, castigo, estrelinha, medalhinha, né? A nossa sociedade, ela é muito organizada em função disso. É claro, todo mundo fica feliz de ganhar uma medalhinha, né? De ganhar uma estrelinha. Vai dizer que não? Fica. Porque nós fomos formados nisso, né? Nós fomos formados. Eu vou lá na corrida, né? Corro lá, né? Não chego nem nos, sei lá, nos 100 primeiros lugares, mas eu ganho minha medalhinha, eu fico tão satisfeita com a minha medalhinha, né? De participação, minha medalhinha de participação, né? Aquele registro, poxa, você conseguiu, você chegou viva no final, né? Então, assim, é da nossa cultura, né? Então, talvez por isso seja tão difícil a gente vencer isso, porque isso quando adentra a escola e as práticas pedagógicas pode ser bastante danoso, né? Essa ideia, por quê? Porque, gente, o pódio só tem um primeiro lugar, né? Do segundo lugar para baixo é tudo perdedor, né? Então é muito complicado quando você fala em direito à educação, quando você fala em construção e formação e coloca o sujeito numa relação de competição, tá? Bom, novas aprendizagens determinadas por conhecimentos prévios e perspectivas culturais, numa perspectiva de teorias de aprendizagem, certo? Então, a motivação, lembra que a gente falava, né? O conhecimento, ele precisa ter valor nele mesmo, né? Quando o conhecimento é significativo, eu não preciso de estrelinha, eu não preciso de medalhinha, eu não preciso dar um bombom, ou uma bicicleta, ou um celular, né? Eu não preciso de um elemento externo que motive o sujeito àquela aprendizagem. Eu não preciso de estímulo-resposta. Não é uma questão de estímulo-resposta. É uma questão de construção de um conhecimento que eu sei me faz crescer, me faz ser um sujeito melhor, né? E ler melhor o mundo que eu habito. Essa é a diferença, né? Então, o valor está no próprio conhecimento. Não está na estrelinha, não está no bombonzinho, não está, né? Não está no prêmio, também não está no castigo. O valor do conhecimento está no significado que esse conhecimento tem para a minha vida, para a minha formação. O quanto antes a gente consegue, né? Que a criança entenda isso, e tem muito adulto que não entendeu, né? Tem muito adulto que não entendeu. Um adulto que está fazendo, por exemplo, um curso profissionalizante. Ora, ele escolheu aquele curso. Ele sabe que ele está estudando para ser um profissional daquela área. E ele vai lá e cola, ele está enganando a quem? Né? Então ele não entendeu o valor do conhecimento como conhecimento. Peraí, eu preciso disso aqui porque eu vou ser um profissional, né, desse campo, então eu preciso. Então, assim, aquele conhecimento nem nesse nível tem valor para ele. Ele continua se relacionando com a produção do conhecimento de uma forma infantil, né? De prêmio e castigo. Por quê? Porque ele foi a vida inteira ensinado a estudar para passar na prova. Ele não foi ensinado a estudar para adquirir conhecimento, né? A gente tem visto muito o quanto essa discussão é necessária, né? Então, vamos em frente. Avaliação formativa alternativa. Papel docente, papel discente. Tá? Ainda seguindo as orientações do Domingos Fernandes, tá? Isso é baseado no trabalho dele. Bom,
Professor, organizar o processo de ensino. Isso é o nosso trabalho, organizar como vai ser esse processo. Somos nós que planejamos, somos nós que selecionamos materiais, somos nós que selecionamos as fontes de informação, somos nós que selecionamos quais as práticas, quais as estratégicas. Então, isso é trabalho docente, né? Nós organizamos todo o processo de ensino, tá? Como é que vai organizar essa produção desse conhecimento? O papel do aluno é participar ativamente desse processo de aprendizagem e avaliação. Ele precisa participar ativamente, né? Não só do processo de aprendizagem, como esse processo de olhar para o próprio processo, olhar para o que ele está aprendendo. Bom, professor, propor tarefas apropriadas aos alunos, né? E ter esse senso, né, professor? Porque muitas vezes a gente propõe tarefas que estão aquém ou além do nível do teu aluno. Da turma, não existe a turma, existem alunos, grupos de alunos que têm, na verdade, níveis de aprendizado diferentes. E a gente precisa estar atento a isso. Senão a gente vai empacar alguns, né? Ou vai deixar outros também sem uma perspectiva de crescimento, tá certo? Então, o papel do aluno, desenvolver as tarefas propostas. Papel do professor, definir prévia e claramente os propósitos do ensino e da avaliação. O aluno tem que ter clareza, gente, do que a gente vai fazer aqui, qual é o nosso objetivo, como é que a gente vai produzir esse conhecimento, o que a gente quer com isso. Então, isso não pode ser o mistério do professor, não. Isso tem que ser partilhado, o aluno tem que saber o que você espera dele, tá? Até porque ele não tem como avaliar se ele não souber. Então, eu preciso compartilhar isso com o meu aluno, tá bom? Utilizar o feedback para autorregular suas aprendizagens, né? Então, a avaliação é uma avaliação, não é sobre o aluno, é sobre esse processo. E quando o aluno faz essa avaliação, ele também pode usar isso para refletir sobre como é que ele tá. Poxa, mas eu sei isso, eu errei por quê? Errei porque eu não prestei atenção, eu não li direito. Ótimo! Mas isso é um feedback, então você precisa prestar atenção, você precisa responder com mais calma, né? Aliás, essa é uma habilidade que me parece que a gente vai precisar desenvolver muito e bastante, porque as pessoas leem as coisas com uma pressa de responder e estão interpretando mal, né? Não estão prestando atenção no que estão lendo. Então, a criança que nasce nesse tempo histórico, se nós, que somos de um outro tempo histórico, estamos nos deixando, né, atravessar por essa pressa de ler e dar uma resposta, você imagina as crianças. Então, isso faz parte, né? O procedimento, lembra? O procedimento é conteúdo escolar, a atitude é conteúdo escolar. Pois é, esse é um conteúdo escolar fundamental. Aprender a ler, aprender a ter calma para fazer as coisas, né? Tirar essa ansiedade de acabar logo, né? Deixa eu acabar logo. Não tem que acabar logo, não tem que se... Sabe uma coisa triste? Se livrar. Vocês já usaram essa expressão quando eram alunos? Vocês já ouviram os alunos usando essa expressão? Me livrei. Me livrei. Sinal de que isso está sendo... que esse trabalho escolar está sendo encarado como um aprisionamento. É triste pensar isso, né? Me livrei de mais um trabalho. Eu vejo aluno universitário falando assim, né? Me livrei de mais um trabalho. Nossa, então foi um peso. Então estava te aprisionando, não estava te libertando, mas o conhecimento foi feito para te libertar, não foi feito para te aprisionar. Se você está se sentindo liberto, né? Toda vez que acaba menos um, é menos um. Não é mais um trabalho que eu concluí, mais um conhecimento que eu adquiri. É menos um, graças a Deus. Então, essas expressões, elas denunciam coisas, elas revelam coisas sobre a nossa relação com o conhecimento, sobre a nossa relação com a produção de saber, sobre como nós estamos encarando a nossa própria formação. Então, vamos conversar com as crianças se esse conhecimento está sendo libertador ou ele está me aprisionando, né? Isso é importante. Vamos lá. Bom, diferenciar suas estratégias, né?
ter estratégias de ensino e de ensino diferenciadas, porque nós lidamos com sujeitos singulares, com sujeitos diversos, que aprendem de formas diferentes, né? Ai, André, mas eu tenho 30, vou ter que dar um trabalho para cada um? Não chega a ser para cada um, vamos combinar, né? A gente tem grupos de crianças que se adequam, se ajustam bem a uma determinada prática, outros a outra, mas tem aquele aluno que precisa sim, de que você investigue como é a forma dessa criança aprender. Até porque, né, a gente já leu lá na década de 90, a gente já estudou sobre inteligências múltiplas. A gente já estudou que não existe uma única forma de ser inteligente, que não existe uma única lógica, que não existe um único raciocínio, que as pessoas são diferentes, que existem alunos que são mais audiovisuais, que existem alunos que são verbais, que existem alunos que aprendem melhor fazendo. Aliás, a maioria aprende melhor fazendo, né? A gente também já estudou isso lá atrás. A forma de aprendizado melhor para o ser humano, principalmente na primeira infância, é fazendo, né? Então, vamos resgatar esses conhecimentos. Não é, a teoria na prática é outra. Não, a teoria continua sendo a teoria. A sua prática é que está mal fundamentada. Então, se a sua prática está bem fundamentada nas teorias que você já conhece de inteligência emocional, né, de trabalho diversificado, né, então você vai ter um trabalho diferenciado. Agora, se você quer dar uma mesma folhinha para 30 e depois, né, diz assim, e não funcionou, né? Então foi um equívoco no planejamento. Você está usando a mesma estratégia para 30 pessoas diferentes, que aprendem de formas diferentes, e você espera o mesmo resultado. Não vai ter. Não vai funcionar, tá? A história da educação já nos prova isso, não funciona, né? Funciona para alguns, mas não vai funcionar para todos. E aí você simplesmente joga isso nas costas, né? Ah, ele não sabe, ele não quer, ele não aprende. Talvez ele não aprenda do jeito que você ensine, mas ele aprende de outro jeito, né? Então a gente precisa diversificar as nossas estratégias, tá certo? Principalmente quando a gente percebe que elas não estão funcionando, né? Principalmente, por isso que é preciso a autoavaliação docente o tempo todo, né? Estou tentando por um caminho, não está funcionando. Então é hora de estudar, é hora de resgatar os meus conhecimentos pedagógicos e tentar outros, conversar com as coleguinhas, né? A gente aprende muito com os colegas, né? Com aquela, olha, eu tô com um aluno que eu tô empacada, não consigo. André, já tentou isso? Já fez assim? Já experimentou com ele essa estratégia? Né? A gente precisa conversar com os nossos pares, eles nos ensinam muito. Eu aprendi muita coisa com colega, né? Com colegas mais velhas, mais experientes. Aprendi muito pensando sobre o que elas estavam me dizendo, como é que eu poderia ajustar isso às minhas concepções pedagógicas. Então a gente tem que ter ouvido, querer aprender, querer melhorar, mas tem que ter principalmente o interesse, né, pelo aluno. Bom, analisar o seu próprio trabalho, papel do discente, do aluno, analisar seu próprio trabalho, né? Voltamos à palavrinha metacognição e autoavaliação, né? O aluno, ele não pode ser passivo nesse processo de pensar o que está acontecendo ali. Eu tenho que ter um aluno que ele chega ao ponto de dizer assim, professora, desse jeito que a senhora está ensinando aí, eu não estou entendendo. Sem vergonha. Sem medo que o professor faça aquela cara, meu Deus, já repeti isso 2 vezes, né? E o problema do professor às vezes é isso, né? Ele repete. E agora eu vou falar minha experiência particular como aluna. Eu sempre tive muita dificuldade com matemática. Pensa muita, né? E aí você toma coragem e levanta o dedinho e diz assim, professor, eu não entendi. E aí ele repete tudo o que ele tinha dito, do mesmo jeito que ele tinha dito, um tom um pouquinho mais alto, né? Então, a soma do A vezes B, raiz quadrada de C é igual... Aí você fala assim, eu não entendi. Aí ele vai, A, soma... E aí você fica assim, gente... Não é que eu não ouvi, eu ouvi.
né? Eu ouvi, eu não sou surda, eu não entendi, é outra perspectiva. E aí, muitas vezes, o professor simplesmente repete aquilo que ele já estava dizendo, só que mais devagar, mas é a mesma coisa. Ele não busca uma outra estratégia, ele não busca exemplificar de uma outra maneira, ele não consegue fazer uma figura, ele não consegue trazer para o concreto, né? Então, ele, na verdade, não te ajuda. E aí você, às vezes, tem que pedir ajuda ao colega, né? A uma outra. Às vezes, aquele teu amigo que está ali do teu lado consegue te explicar melhor que o professor, não é mesmo? Pois é, quantas vezes, né, gente? Teu colega conseguiu te ensinar alguma coisa mais do que o professor. Por quê? Porque ele te ensinou de uma outra maneira, ele falou de uma outra maneira, ele explicou aquilo de um outro jeito. E o professor está preso, está prisioneiro, engessado naquela maneira de ensinar que ele não consegue diversificar. Tá certo? E aí, para quem entendeu bem, para quem não entendeu, amém, né? Corra atrás do seu prejuízo, certo? Então, ele nega o papel de professor dele, né? Bom, utilizar utilizar sistemas de feedback, né? De retorno, de retroalimentação, né? O aluno usa isso para regular suas aprendizagens. Ajustar o ensino de acordo com as necessidades do aluno. Ajustar o ensino de acordo com as necessidades do aluno. Não adianta sair dizendo matéria lançada, conteúdo dado, se o aluno não está aprendendo. Já falei isso aqui, né? Aluno, obrigação do aluno, partilhar seu trabalho, seu sucesso e suas dúvidas. Eu preciso criar na sala de aula um ambiente de confiança, de segurança, que os meus alunos se sintam à vontade de tirar suas dúvidas, de compartilhar seus saberes, né? De trazer informações, de trazer questões, sabe? E muitas vezes isso não acontece, né? O ambiente da sala de aula é um território, tão violento, ele é um território de tanta briga, ele é um território tão armado, né? O professor já entra aqui com escudo e chicote, o aluno já entra com escudo e espada e vambora. E isso não é produtivo, isso não é um ambiente onde o conhecimento, o verdadeiro conhecimento possa ser produzido, tá certo? Bom, criar um clima adequado à comunicação interativa, que é mais ou menos isso que eu estou dizendo, né? Para o aluno organizar o seu próprio processo de aprendizado. Isso é fundamental, né? Então, existe uma diferença de perspectiva, né? De trabalho e de ambiente onde esse conhecimento possa ser produzido e essa avaliação esteja a serviço dessa produção desse conhecimento, aonde a verificação, os instrumentos, né, possam ser, inclusive, construídos coletivamente. Por que não? Né? Por que eu não posso construir, né, o instrumento de coleta de dados com os meus alunos? Porque isso já é um exercício, né? Quando eu construo com as crianças ou com os jovens, né, o instrumento de coleta de dados, a prova ou o teste, eu já estou construindo com eles, né? Eles já estão me dizendo se eles entenderam o que é mais importante, né? E é muito interessante que eu já fiz exercícios assim com jovens, né? Com adultos. E é interessantíssimo, porque a tendência deles é fazer exatamente como os professores de prova de concurso fazem. Eles vão na firula, eles vão no rodapé, eles vão perguntar a cor da cirola de Dom Pedro, né? Então, eles vão perguntar o detalhe ao invés de perguntar o essencial. Por quê? Porque eles querem elaborar uma prova pegadinha. Olha só o que a gente está ensinando para eles. Olha bem, isso denuncia coisas, gente, sobre a nossa prática. E aí a gente tem que, né, falar, mas isso é o mais importante. Mas se eu perguntar isso todo mundo vai saber. Que bom, porque é isso o essencial que todo mundo saiba, né? Então, mudar essa mentalidade de professores e alunos dentro da escola é sempre um desafio. Mas é um desafio que a gente precisa encarar. Os exames, por sua própria natureza, limitações técnicas, abordagens monoculturais, lógicas escolares,
pouco revelam sobre o processo de aprendizagem dos alunos, não se constituindo em uma fonte útil para a prática docente, não sendo a favor do aluno. Apesar de reduzir os sujeitos em números pouco confiáveis, possui uma legitimidade social que gera uma série de consequências desastrosas para a escola: insegurança, competição, mecanização do ensino, desmotivação docente e discente, perda da autonomia e, com recorrência, fraude. Foi interessante que quando associaram, por exemplo, o desempenho em provas a um 14º salário, escolas que tinham o IDEB de 3,75 milagrosamente passaram para 5,75. Incrível, né? Um milagre. Os mesmos alunos, o mesmo corpo docente, as mesmas condições de infraestrutura, a mesma direção. E aí o que a gente conclui disso? Bom, né? Ou eles sabiam fazer diferente e não queriam fazer porque não estavam ganhando R$1.000 a mais, né, por ano, ou foi fraudado, né? E isso aconteceu muito e bastante em vários lugares do mundo, né? Nos Estados Unidos, essa questão da premiação, da troca, né, de ranqueamento, e isso atrelado à remuneração, quer dizer, as escolas com melhor desempenho vão ganhar mais, o professor vai ganhar mais, o aluno vai ganhar um computador, né? Isso gera uma espécie de corrupção, né? Porque, veja, as pessoas estão lá fazendo o que dá para fazer, né? Fazendo o seu melhor. E aí, de repente, você diz assim, mas se você fizer melhor um pouquinho, eu vou te dar um faça-me rir, né? Um faz-me rir, vai me dar um cascalinho a mais. E, de repente, o negócio funciona, né? Bom, nos Estados Unidos, essa prática que foi implantada durante o governo do Bill Clinton deu tão errado, mas deu tão errado, era tanta fraude, que eles simplesmente perderam o controle e não sabiam mais dizer o que acontecia no sistema de ensino, né? Então, tiveram que criar uma agência aos moldes do FBI para investigar o tanto de fraude que existiam nas escolas. Ora, se nos Estados Unidos aconteceu isso, vocês imaginam aqui no Brasil, né? Então, é muito perverso e é muito danoso e é pouco eficiente você querer traduzir a qualidade da escola simplesmente em números, né? André, então você está dizendo que o IDEB não vale de nada. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é uma informação que, quando a gente pensa em nível de país, é o que dá para fazer, né? Você recolhe aqueles dados, com aquilo ali você pensa políticas públicas, mas se a gente for pensar direitinho, né? Professores, alunos e familiares já estão aí denunciando, né, as ausências e as necessidades da escola pública há muitos anos e nada é feito e nada muda. Há quantos anos se fala da necessidade da valorização docente? Há quantos anos se fala da necessidade de uma remuneração adequada à responsabilidade do cargo e nada acontece, né? Os professores continuam ganhando um salário ridículo, né? Mal pagos, muitas vezes com atraso, com descaso, escolas que estão caindo aos pedaços, um lugar feio que não acolhe essa criança, né? Sem políticas públicas claras, né? De incentivo, né? Perspectiva. Há quantos anos Darcy Ribeiro, né? O projeto dos CIEPs lá atrás, há muitos anos atrás, né, há décadas atrás, já falava da necessidade de uma escola de tempo integral e uma escola integral. São coisas diferentes. Uma coisa é a escola de tempo integral. A escola que a criança entra 7, 8 horas e sai lá às 5, 6 horas, né? Escola de tempo integral, né? Tem uma carga horária ampliada. E uma escola integral, que é diferente. Uma escola integral é uma escola onde o currículo seja integralizado, né? Essa criança seja vista como um todo, né? Um todo que tem
aptidões artísticas, esportivas, que tem necessidade, né, do esporte, tem necessidade da arte, da cultura e não só de português e matemática, porque isso é empobrecedor do sujeito, né? É empobrecedor do sujeito. Mas aí você faz uma prova aonde só vale português e matemática. Então todo o currículo da escola acaba girando em torno, né, das estrelinhas português e matemática. E veja, e isso não tem funcionado, porque não é porque português e matemática tem mais prioridade curricular que a escola se tornou um lugar melhor, mesmo no ensino de português e matemática, né? Então, essa concepção e esse descaso das nossas autoridades pela educação, né, não precisa de IDEB, não preciso botar meu aluno para fazer uma prova para saber que vamos mal, e vamos mal muito por conta da gestão pública, né? E isso eles não querem ouvir. Então é mais fácil fazer uma prova e culpar a criança e culpar o professor, pelo que a criança não está aprendendo, pelo que o professor não está ensinando. Mas é interessantíssimo que as avaliações sistêmicas, as avaliações externas, jamais incluem uma avaliação da gestão, né? Então, para ser honesto, uma avaliação externa deveria começar pela gestão da coisa pública, pela gestão da escola pública, né? O que realmente tem sido investido em educação, né? E aí os prefeitos vão para a televisão e dizem assim, mas eu gastei não sei quantos milhões com educação. Gastou em parceria com a editora, né? Gastou fazendo propaganda, gastou fazendo, né? Enfim, gastou de uma forma que não foi efetiva. Cadê a avaliação para a gente poder discutir isso? Cadê a avaliação? Cadê a voz dos profissionais da educação? Vamos ouvir, gestor? Vamos ouvir o que os professores realmente precisam? Vamos ouvir o que as diretoras realmente precisam para melhorar a infraestrutura da escola? Vamos ouvir primeiro, ao invés de ficar gastando dinheiro público com besteira, com apostilado, com livrinho didático que não funciona, com parcerias com ONGs que entram e saem e levam um monte de dinheiro público e deixam para trás o mesmo resultado que nós conseguiríamos, né? Aprovam lá meia dúzia, bota lá no site, nós aprovamos, e o resto fica aí, né? Então só contabiliza o sucesso, o fracasso deles não é contabilizado, mas eles levam milhões dos cofres públicos, né? Então a avaliação teria que começar pela avaliação da gestão da coisa pública, da gestão da escola pública, e não começa, né? Aí vem com esses exames externos, né? Que dizem pouco, que traduzem pouco, que transformam o meu aluno num número, né? E que me ajuda pouco, porque não me diz, né, o que eu tenho que fazer. Porque não me interessa se o sujeito é 4, é 5 ou é 10. Eu quero saber o que ele não sabe, o que ele precisa saber. É isso que me interessa ensinar, tá certo? Então, esses exames, pela sua própria natureza, né? Você imagina um país como o Brasil, uma prova, né? De norte a sul, linguagens diferentes, lógicas diferentes, conhecimentos diferentes, perspectivas completamente diferentes, né? Então, a quem essa prova está favorecendo, a quem ela está desfavorecendo? Porque sempre vai favorecer um e desfavorecer outros, né? Como toda prova que é monocultural, tá certo? Então, me ajuda um pouco a melhorar a escola, tá certo? E produzem, além de tudo, né, baixa autoestima, né, perda de prestígio e fraude. Existem práticas de avaliação tecidas no dia a dia da escola, onde o objetivo é investigar, replanejar, interagir com cada um, né, com cada aluno em busca da ampliação dos seus saberes. Lembra que a gente começou com a citação do Rimeno Sacristão lá atrás? Pois é, são práticas com objetivos e funções muito diferentes. Essas práticas podem ser investigadas, podem nos oferecer dados muito mais concretos sobre seus processos de aprendizagem e sobre como produzir experiências de sucesso com essas crianças, do que a crença de que se pagarmos para as professoras ensinarem, elas ensinarão, e se pagarmos um cascalhinho para os alunos
aprenderem, eles vão estudar mais, né? E tá resolvido o problema, então, do fracasso escolar, né? Então, essa máxima, né, de que se a gente pagar um pouquinho mais para a professora, e é um pouquinho mesmo, né, gente? É um 14º salário, quer dizer, R$1.200, né? Dependendo, porque no Brasil cada professor ganha um negócio aí. Tem professor ganhando R$500, tem professor ganhando 2.000, mas né, é pouco, é ridículo o salário, né? E aí você vai dar um salário, claro que para essa pessoa que ganha essa merreca faz muita diferença, né? Mas aí você só paga se ela apresentar um resultado. É perverso, é perverso. E paga para o aluno, né? Se ele tiver um resultado. É perverso, né? Porque você parte do pressuposto que aquelas pessoas não estão se empenhando o suficiente, não estão fazendo o suficiente, e que se você chegar ali e der essa esmola, eles vão fazer. É humilhante, é uma humilhação, né? Então, isso não é sério, isso não é pensar a educação com seriedade, tá? Isso não é pensar a educação com seriedade. Pensar com seriedade, a gente tem que olhar para essas práticas que existem de muitas professoras que têm práticas de avaliação, que investigam os processos de produção de conhecimento do seu aluno, que acompanham, que têm um olhar interessado, que desenvolvem, a partir dessas avaliações, outras práticas, né? E aí conseguem obter sucesso com os seus alunos. Nós vamos ver alguns exemplos disso, né? Algumas discussões sobre isso, tá certo? Bom, quem gostou, deixa aí o joinha para mim, se inscrevam no canal, né? Por favor, né? Aperta ali a curtidinha, se inscrevam no canal e acione o sininho para receberem informações sobre os novos vídeos, ok? Então, até a próxima!